Esses dias eu vi um comentário numa rede social, né? Um comentário não, na verdade, é um post falando uma mãe que ela deixou de seguir uma influenciadora porque ela estava se comparando muito com essa influenciadora, né? A influenciadora, o filho dela dormia a noite inteira, dorme cedo, não assiste televisão, tem uma rotina, assim, uma alimentação super saudável, parecia tudo muito perfeito, tudo muito lindo, e ela não conseguia aplicar o mesmo no filho dela. Então ela começou a se sentir culpada e aí ela deixou de seguir essa influenciadora e aí ela conseguiu se sentir melhor. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque a comparação com as mães influenciadoras gera uma culpa gigantesca em mães comuns. Culpa essa que não deveria existir, né? É um peso que muitas mães carregam e isso acaba prejudicando os filhos e prejudicando a educação. Então, quando a gente cai nessa comparação, né, com aquelas mães influenciadoras que parece ter tudo perfeito, tudo muito lindo, ela não consegue viver essa vida de Instagram, até porque é impossível, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí dá aquele sentimento de culpa. Então é a tal da culpa materna, né? Então, a internet, isso aconteceu, isso não existia antes, naturalmente, isso desde que com as redes sociais, principalmente com o Instagram, né, que tem cujas funções já são realmente para você fazer da sua vida um reality show, de você mostrar a sua vida, ela criou aquele espelho, né, das mães perfeitas. Então, mulheres bonitas, mulheres bem vestidas, com casa. Eu poderia falar horas sobre isso, porque isso também se tem em outros nichos. Por exemplo, o catolicismo tem demais, assim, aquele catolicismo de Instagram. Mas eu não vou fugir muito do assunto do vídeo. São mulheres muito lindas, bem vestidas, casas organizadas, que não tem nada fora do lugar, não tem uma dobra no lençol da colcha da cama, não tem uma sujeirinha, um fiozinho de cabelo no chão. Os filhos sempre sorrindo, a família, todo mundo sorrindo o tempo todo, 24 horas por dia sorrindo, dormindo sorrindo, fazendo tudo sorrindo. E aí, esse espelho reflete algo muito cruel, porque as mães reais não conseguem ser assim. E aí elas estão cansadas, elas já enfrentam jornada dupla, às vezes jornada tripla, porque às vezes trabalham, estudam e cuidam da casa, e elas não conseguem reproduzir esse estilo de vida, né? Esse chamado lifestyle, né? Que é o que fala no Instagram. E aí elas acham que elas estão falhando, elas acham que são péssimas mães. E muitas vezes elas falam assim, nossa, mas aí eu não vou fazer, então eu vou terceirizar. Às vezes elas deixam de fazer porque acham que não conseguem fazer, porque são incapazes de fazer, porque não é aquilo que a mãe do Instagram tá fazendo, né? É muito triste isso, né? E a comparação de uma forma geral, tá? Não é só comparação entre mães, a comparação entre nós, seres humanos, ela não nasce da inveja, ela nasce da insegurança. Então a mulher, ela vive sob pressão de dar conta de tudo, dar conta de tudo, dar conta de tudo. Então ela busca modelos prontos para poder se sentir segura. Só que esses modelos não são reais, esses modelos não são vida real. A influenciadora que parece plena, às vezes ela tem uma equipe, ela tem pessoas que ajudam ela dentro de casa, pessoas que ajudam na limpeza da casa, pessoas que ajudam a cuidar das crianças, tempo, às vezes ela não trabalha fora, então trabalha em casa, isso já faz uma diferença enorme. Às vezes ela não estuda, ela não faz faculdade, ela não faz pós-graduação. Então, é uma comparação muito injusta mesmo, né? E às vezes a vida da influenciadora segue até um roteiro. E a mãe comum, ela sente culpa porque ela não consegue brincar o suficiente com o filho, porque ela não consegue, porque o filho dela não dorme, às vezes o filho bebê não dorme a noite inteira, ou o filho criança ela não consegue sempre dar uma alimentação saudável, né? Ela tenta dar uma alimentação saudável, às vezes escapa. Isso não tem problema, o problema é quando fica só, né, na alimentação não saudável. E aí vem aquela culpa materna, né, aquela coisa de, uma visão, é uma ideia muito distorcida do que é sucesso, né, de que ser boa mãe é parecer boa mãe, são duas coisas diferentes, veja só, ser boa mãe e parecer boa mãe, muitas só parecem, tá, muitas não são. Se você tá gostando desse tema, se você se sentiu tocado por esse tema, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube distribua para mais pessoas. E se tiver aqui um botão escrito inscrever-se, já se inscreva também para
que esse canal cresça e chegue também a mais pessoas, porque é isso que é esse o sentido do trabalho, certo? Então, quais são as consequências dessa comparação com as mães de Instagram? Essa comparação constante, ela acaba com a autoestima, né? Não tem como. E tem uma sabotagem silenciosa. Então, o que eu falei anteriormente, às vezes a sabotagem chega a mãe não fazer. Ah, já que eu não posso ser como elas, então não adianta nem tentar. Não adianta nem tentar dar o meu melhor. Então, ela acaba se afastando desse vínculo com os filhos. E muitas fazem isso sem perceber, tá? Sem perceber. Quando ela percebe, a coisa já aconteceu, né? Então, a diferença entre a mãe das redes e a mãe da vida real é que a outra foca na imagem. A vida dela é uma versão editada. A gente não consegue, por mais que a gente fica falando da nossa vida no Instagram, a gente não consegue postar tudo da nossa vida no Instagram. É uma versão editada contra o material bruto da mãe normal, né? Ela forma um imaginário coletivo ali, domina o imaginário coletivo. E a mãe real fica ali, invisível, né? Ninguém reconhece o que ela faz. Então, esse também é um problema, né? Quando ninguém reconhece o que a mãe faz, né? De bom. Então, a culpa materna, ela não gera mudança, ela gera paralisia. Então, a mãe acredita que está sempre falhando, ela começa a evitar algumas situações que ela não vai conseguir, na visão dela, ser como a mãe do Instagram. Então, ela acaba deixando esse filho um pouco de lado, às vezes terceiriza para a escola, e o filho perde a referência de autoridade e segurança emocional. Aí é que a coisa degringola, né? Aí que a coisa vai pro buraco. E aí, o que fazer quando isso acontece, né? Isso já vai pro exercício prático do vídeo de hoje. Você não precisa, você como mãe, se você sente essa culpa, você não pode ignorá-la, tá? Você tem que deixar ela vir. Nossa, eu estou com culpa. Assuma. Assuma que você tem essa culpa. Mas entenda, tá? E se pergunte o que essa culpa tá tentando me dizer. Aí você reflita em cima disso, porque às vezes ela só revela um desejo de você ser uma mãe presente, né? E você não precisa ser como a mãe de Instagram para você ser presente. Tá? A presença não é aparência. Então, organize seu tempo, ainda que você seja uma pessoa ocupada, você crie momentos reais, nem que esses momentos durem pouco, durem, sei lá, 20 minutos, sabe? 30 minutos. Não precisa ser algo que dure horas, né? Como a mãe do Instagram, principalmente mães homeschoolers, né? Mães homeschoolers estão ali todo o tempo, porque quando você faz homeschooling, tem que mudar toda a rotina da família, né? Não é uma coisa que faz de uma hora para outra. E para muitas famílias é inviável. Eu ouso dizer que para a maioria das famílias o homeschooling é inviável justamente por conta desse negócio da rotina. Então, tenta fazer o after schooling. Isso não te faz menor. Isso não te faz uma mãe pior do que as mães de Instagram, né? Tente fazer aquilo que está ao seu alcance, tá? O que seu filho precisa é de você. Ele não precisa ter uma versão editada da maternidade. Ele não precisa disso, né? Nenhuma criança precisa disso, nem mesmo os filhos das mães do Instagram. Então valorize as pequenas vitórias, valorize os momentos que você passa ao lado dele, ao lado do seu filho mesmo, que não seja aquela... que não tenha essa aura de perfeição. Valorize uma refeição saudável que você consegue dar, uma noite que ele consegue dormir. Porque valorize, por exemplo, que tenha uma mancha de dedo na televisão, porque isso simboliza a presença de crianças. Acredite, a casa perfeita não existe. É uma coisa que o Instagram tenta nos passar, mas isso não existe. Então, valorize sentar junto no dever de casa, na hora da lição de casa, na hora de que for jantar, na hora que for comer. Valorize essas pequenas conversas, valorize esses pequenos momentos, tá? Porque isso não tem, não pode não ter muitas curtidas, mas tem a curtida principal, que é a do seu filho. Então, comparar-se a mães influenciadoras é tentar viver uma história que não é sua, cada uma tem a sua história, né? E cada um tem uma história diferente, porque nós somos seres humanos únicos. Então, a maternidade real, ela é cheia de imperfeições, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Ela vai ter imperfeições, até a mãe do Instagram tem as imperfeições dela.
Mas muitas vezes ela não conta essas informações, essas imperfeições. Então, é isso, né? Essas imperfeições que tornam as mães humanas. E é sempre, claro, a capacidade de melhorar e a capacidade de fazer sempre o melhor de si, né? Então, se você sente essa culpa materna, lembre-se que o que define uma boa mãe não é um cenário, é o vínculo de verdade, o vínculo real, tá? E esse vínculo se constrói um dia de cada vez. Então é isso, até mais.